Imagine que é uma pedra, mais propriamente uma pedra num momento parado da sua trajetória pelo ar após ter sido atirada. Toda a sua existência se reduz a um pequeno momento em que toma consciência de que está a voar e de que dentro de momentos irá cair algures. Você não sabe como foi aí parar, se alguém o atirou pelo ar, como se mantém a voar, nada. Apenas sabe que está ali e que vai para algum sítio. Um colchão de penas no chão, de preferência. Se se encontrasse nessa situação, desconhecendo completamente as causas que o tinham levado até aí, provavelmente acharia que estava ali porque quis, que voava pelo ar, pois tinha escolhido voar pelo ar e iria cair dentro de momentos no chão no local escolhido por si, o tal colchão de penas. Para Spinoza, nós somos como essa pedra. Achamos que fazemos livremente tudo aquilo que fazemos. Achamos que somos livres para escolher a nossa trajetória na vida, pois, da mesma forma que a pedra, desconhecemos as verdadeiras forças que nos movem, que nos lançaram na existência e que nos fazem cair a qualquer momento. Para Spinoza, nós não somos livres como julgamos ser. Não temos, como se costuma dizer, livre-arbítrio. Vimos isto no último episódio deste podcast, quando falamos da noção que Spinoza tem dos seres humanos, da nossa natureza humana. Nessa altura, ficamos com a estranha sensação de que, se for verdade o que Spinoza nos diz, então provavelmente não temos liberdade. Não somos livres. Vamos voltar um bocadinho atrás e enquadrar os pensamentos de Spinoza acerca de Deus e da nossa natureza humana antes de avançarmos para a questão da liberdade. Se não ouviu o podcast anterior, aconselho a fazê-lo para aprofundar um pouco mais esta questão. Aqui vamos só passar por ela muito ao de leve. Nessa altura, vimos que Spinoza nos mostrou que toda aquela conversa bíblica, judaico-cristã de sermos filhos de Deus é um disparate sem sentido. Spinoza achava que essas interpretações religiosas de Deus eram os pensamentos de mentes simples, bem intencionadas, mas simples, que eram incapazes de perceber a verdadeira natureza de Deus. Para conhecermos essa verdadeira natureza de Deus, teríamos de seguir Spinoza pelas suas deduções geométricas no primeiro livro da Ética, que temos vindo a estudar. Temos de reconhecer com Spinoza que pescadores e agricultores analfabetos da antiga Palestina não tinham a capacidade de compreender o Deus de Spinoza. O seu Deus, o Deus judaico-cristão, o Deus dos judeus, pescadores, agricultores, analfabetos da antiga Palestina, foi a aproximação possível a Deus nessa altura. Uma aproximação que permitia às pessoas pensarem sobre Deus e relacionarem-se com Ele de alguma forma. Só o conseguiram fazer se o vissem como uma pessoa, como um deles, mesmo que infinitamente maior e mais forte. Portanto, só com um Deus pessoa, só sendo um Deus pessoa, é que seria possível a essas pessoas terem algum tipo de conhecimento, alguma compreensão, alguma relação com esse ser, com esse Deus. Mas nós já sabemos, por esta altura, que para Spinoza Deus não é uma pessoa. Deus não é uma pessoa com quem possamos falar, um ser que tem uma paciência infinita para nos ouvir e que de vez em quando interrompe a ordem das coisas para nos conceder alguns dos nossos desejos, como se todos estivéssemos sempre habilitados a ganhar uma espécie de euro-milhões cósmico que nos livra milagrosamente de uma doença grave, que nos faz encontrar o emprego dos nossos sonhos, ou ver os nossos filhos entrar na universidade à custa de todas as nossas orações e promessas. Esse Deus não existe, diz-nos Spinoza, nada disso. Já vimos que o Deus de Spinoza é bem maior do que isso. Na verdade, o Deus de Spinoza é bem maior do que tudo o que há, pois o Deus de Spinoza é, lá está, tudo o que há. Não no sentido, como vimos atrás, de ser todas as coisas que existem tidas individualmente, mas no sentido de ser o conjunto, a totalidade daquilo que há. Deus ocupa todo o espaço possível da existência e não deixa espaço para mais nada. Não queiram meter o Deus de Spinoza num carro apertado. Ele não cabe. É enorme. Bem, não se deixem enganar por esta imagem que eu acabei de vos dar. Foi uma tentativa de ter piada, mas que nos pode distrair da imagem de Deus que Spinoza nos quer passar. Deus não é enorme. Deus não tem forma, não tem tamanho, nem tem volume. Portanto, Deus é, ponto final. Tudo é Deus. É isto que Spinoza nos diz.
Depois de tornar isto bem claro, Spinoza leva-nos com ele por uma das mais maravilhosas viagens intelectuais da filosofia ocidental. Fizemos recentemente essa viagem no ciclo de diálogos sobre Spinoza na Academia do Diálogo. Na descrição deste podcast vou deixar o link para essas 4 conversas que eu e alguns amigos da Academia do Diálogo tivemos ao longo de uma semana para o caso de as querer comprar e ouvir com calma. Garanto que vale a pena. Bem, nessa viagem, a que aludimos nos 2 episódios passados deste podcast sobre o Deus de Spinoza e sobre a natureza humana, percebemos, como dissemos há pouco, que não somos filhos de Deus. Se Deus ocupa todo o espaço metafísico que há, Deus não pode ter filhos. Nós somos parte de Deus. Uma parte de Deus a que Spinoza chama modos ou modificações. Somos modificações de uma substância única que é Deus ou a natureza. Onde essa imagem com Spinoza nos leva é então à conclusão de que se somos modificações de Deus, se Deus ocupa todo o espaço metafísico que há, então temos de concluir que não há espaço para mais nada, nem mesmo para as nossas escolhas ou para a nossa liberdade. Temos de concluir que nós não podemos ser livres. Pior do que isso, se Deus ocupa todo o espaço que há, nada pode ser livre, nada pode ser diferente daquilo que é. Ou seja, nem mesmo Deus pode ser livre. Pausa dramática agora. Pois, foi aqui que ficamos no episódio anterior. Nem mesmo Deus pode ser livre. E Spinoza ainda se admirou de ter sido expulso pelos judeus. Bem, na verdade, não se admirou. Esta frase tinha aqui só um efeito retórico, mas não é verdade. Ele não ficou admirado, ele aceitou bastante bem essa expulsão e achou-a natural, tendo em conta as crenças arcaicas dos rabis da comunidade judeu de Amsterdão, que o acabaram por expulsar. Falamos disso há 2 podcasts atrás. Foi aqui que ficamos e é daqui que iremos avançar mais um pouco com Spinoza e tentar perceber se no seu sistema, afinal, há ou não há espaço para a liberdade de Deus e para a nossa própria liberdade. Eu vou estragar aqui um pouco o suspense, está bem? E vou dar já a resposta de Spinoza. Spinoza diz que sim, que há espaço para a liberdade de Deus e há espaço para a nossa liberdade. Ok? Está mais aliviado? Sim? Espera aí, continua a ouvir. A liberdade que Spinoza nos fala não é bem a liberdade que estamos à espera. O que Spinoza nos diz não será bem aquilo que queremos ouvir, ou que estamos à espera de ouvir, pelo menos. Spinoza diz de facto que Deus é livre e que nós podemos ser livres. Mas para dizer isso tudo, Spinoza tem de fazer um pouco mais daquilo que eu gosto de chamar de magia conceptual. Spinoza faz muito isso na sua obra, na Ética, quando adapta, transforma, rearranja os conceitos que utiliza, modifica-os profundamente em relação à forma como esses conceitos vinham a ser trabalhados pela tradição filosófica antes dele, para que se encaixem na sua forma de ver o mundo. Para perceber isto que acabei de dizer, vamos ver um caso concreto. Ora, vejam como ele faz isso com o conceito de liberdade. Nós estamos habituados a identificar a liberdade com a vontade livre, com a possibilidade de escolhermos alguma coisa e efetivamente fazermos essa coisa. Mas para Spinoza, ser livre não era nada disso. Ser livre era existir exclusivamente pela necessidade da sua natureza e ser determinado a agir pela necessidade da sua própria natureza. Esta é a definição de Spinoza de liberdade. Ele dá-nos esta definição logo nas primeiras frases da Ética, juntamente com outras 7 definições que são uma espécie de plano de obra para a primeira parte da sua Ética. E o que vemos, se olharmos atentamente para essas definições, é uma espécie de, chamemos-lhe assim, trabalho de artesão que Spinoza faz com essas ideias. Essas ideias serão o seu material de trabalho daí para a frente. São as ferramentas do seu ofício e aqui Spinoza começa por afinar as suas ferramentas. E não só afinar as ferramentas, mas a preparar as peças com que irá trabalhar. Um dos pontos de interesse nestas 8 definições iniciais da ética é exatamente ver a forma como Spinoza talha, à maneira de um artesão, estas peças conceptuais ou ideias para que as possa usar no seu sistema, na sua descrição metafísica do universo.
Imaginem um carpinteiro a pegar num cinzel e a dar uma forma diferente a uma peça de mobiliário qualquer, para que encaixe bem no todo da sua construção e a faça trabalhar melhor. Sei lá, um novo tipo de encaixe para fechar uma gaveta, por exemplo, ou uma dobradiça nova para abrir um tampo de uma mesa. Um bom carpinteiro faz isso com peças de madeira e um bom filósofo faz isso com ideias. Um bom filósofo cria, inventa e transforma conceitos e ideias. Spinoza é um desses tipos de filósofos. Ora, vamos ver outra vez como ele define a ideia de liberdade. Prestem atenção, o que vamos ver a seguir é filosofia a ser criada. É como se estivéssemos na oficina do filósofo, com Spinoza ao seu lado, a vê-lo trabalhar. Vou ler a sua definição de liberdade exatamente como está traduzida na edição que tenho comigo aqui ao lado. Definição 7. Diz-se livre a coisa que existe exclusivamente pela necessidade de sua natureza e que por si só é determinada a agir. Não vê alguma coisa de estranho ou interessante nesta definição? O que Spinoza faz aqui de estranho ou de interessante é juntar dois conceitos que normalmente são vistos como opostos, ou pelo menos contrários: liberdade e necessidade. Diz-se livre a coisa que existe exclusivamente pela necessidade de sua natureza. Parece que para Spinoza, ser livre não é escolher livremente alguma coisa, não é aplicar a nossa vontade ao mundo e fazer as coisas serem como nós queremos que sejam. Não. Isso, como já vimos, não é possível, pois tudo está determinado a ser como é. Mas ser livre não é nada disso. Ser livre é agir apenas pela necessidade da sua natureza. Mas o que é isto de agir apenas pela necessidade da sua natureza? Às vezes, para perceber o que uma coisa é, dá jeito de fazermos o caminho contrário e tentar ver o que uma coisa não é. Vamos ver o que Spinoza entende por não ser livre. Deixem-me ler-vos o resto da definição 7 para percebermos um pouco melhor para Spinoza o que é ser livre, por oposição ao que é não ser livre. E diz-se necessária, ou melhor, coagida, ou seja, não livre, aquela coisa que é determinada por outra a existir e a operar de maneira definida e determinada. Ou seja, eu não sou livre se for levado a existir e a fazer coisas por outra coisa qualquer que não eu próprio, por outra coisa que não seja a minha própria natureza. Então vemos, por oposição, que eu sou livre se não existir e agir em função de outra coisa, se não for outra coisa a determinar aquilo que eu sou e aquilo que eu faço. É isto que Spinoza entende por ser livre. É brilhante, não acham? Pegar num conceito, numa ideia tão carregada, tão trabalhada por toda a tradição filosófica antes dele, que Spinoza conhecia muito bem, e criar um novo conceito, uma nova forma de olhar para o mundo. Isto é algo que poucas vezes vemos acontecer. Depois de ler Spinoza, o nosso universo cresce um bocadinho. Mesmo que não concordemos com ele, mesmo que não aceitemos as suas definições e as suas proposições, basta sermos capazes de o compreender para que algo mude em nós. Já não ficamos mais os mesmos depois destas novas noções, estas frases de Spinoza, entrarem na nossa mente. Deus ou a natureza. Ser livre é agir pela nossa própria necessidade. Nós somos uma modificação do todo. Só o todo é causa de si. Estas foram algumas das ideias por que passamos e que tanto nos impressionaram nestes podcasts que fizemos sobre Spinoza, desde que começamos a seguir os passos do seu mestre, Uriel da Costa, aqui no Porto, na Rua de São Miguel. Bem-ajas, Spinoza. Mas chega de elogios ao grande filósofo, até porque ele era de natureza tímida e recatada e não ia gostar nada destas manifestações tão efusivas da minha parte. Voltemos ao que interessa. Voltemos às suas ideias. Já vimos que para Spinoza, nós existimos apenas porque existe uma coisa maior que nós, da qual somos modificações, Deus ou a natureza. E, como tal,
agimos em função de Deus ou da natureza. Então, ao que parece, para já, só Deus é livre. Não porque faça as coisas que quer, não porque pode decidir mudar de repente as leis da natureza e pôr, sei lá, pedras a levitar, ou planetas a mudar aleatoriamente a direção das suas órbitas. Nada disso. Deus não tem vontade e não pode querer ou fazer as coisas diferentes daquilo que são. Deus é livre porque, como não há nada fora dele, nada o pode forçar a agir ou a ser algo diferente daquilo que é. Deus existe exclusivamente pela necessidade da sua natureza. Para perceber como Spinoza chegou aqui, teríamos de ir ver as suas definições de causa de si, de substância, de atributo, de modo, de Deus e de eternidade. Seria um pouco penoso para vocês fazê-lo aqui neste podcast. O que me interessa mesmo é interessá-los a vocês no pensamento deste filósofo e levá-los a ler Spinoza e a iniciar com ele esta viagem pela ética. Acreditem em mim, se comprarem o seu livro, esses serão os melhores 20 euros que alguma vez gastarão na vossa vida. Uma vez que comecem a ler a ética, nunca mais vão parar de ler a ética. Vai ser daqueles livros ao qual irão regressar uma e outra vez, sempre com leituras novas e mais profundas, descobertas e interpretações que vos tinham escapado das leituras anteriores. Se alguma vez forem para a tal ilha deserta, esse é o livro que devem levar com vocês. Muito bem. Ok. Spinoza. Então, é aqui que nos deixas? O teu Deus é livre, pois nada mais o pode forçar a ser o que é e a fazer o que faz. Sim, mas e nós? Então e nós? Se nós não somos livres, por que raio é que temos de nos preocupar em ser bons e maus? Por que raio é que existem tribunais que nos condenam, redes sociais que nos humilham, patrões que nos despedem, amigos que se zangam connosco? Porquê tudo isso se nada do que fazemos é responsabilidade nossa? Se é sempre outra coisa que nos leva a agir como agimos. É verdade que nós sentimos que somos livres. Não só sentimos, mas vemos claramente que as nossas ações, os nossos desejos, as nossas vontades têm efeitos reais no mundo. Como é que Spinoza pode dizer que nada disso é verdade? Que não somos a causa de nada disso? Nós sabemos claramente que somos a causa. Por vezes é difícil perceber no texto da ética aquilo que Spinoza pretende. É por isso que é bom podermos recorrer a alguma da correspondência que o nosso filósofo trocava com alguns amigos e conhecidos. Spinoza explica bem este problema da liberdade e da necessidade numa carta a um dos seus poucos, mas fiéis amigos, um homem chamado Schaller, que venerava Spinoza e lhe escrevia regularmente, tratando-o por adorado mestre. Normalmente a pedir esclarecimentos sobre outros autores, nomeadamente Descartes, de quem Spinoza era um reconhecido especialista. Mas, sobretudo, para procurar esclarecer as dúvidas que, compreensivelmente, lhe surgiam ao ler as próprias ideias de Spinoza. Já imaginaram o que deveria ser ler Spinoza no século XVII? Ler este pensador profundo e radical que dizia coisas ao mesmo tempo tão estranhas, tão profundas, tão contra a corrente do que era dito na altura, mas que todos aqueles que o liam e conheciam percebiam que aquilo era coisa séria e que era uma tarefa com valor perder algumas horas do seu tempo a procurar perceber este judeu português que tinha coisas muito estranhas e interessantes a dizer sobre Deus. Um pouco como estamos nós a tentar fazer aqui com estes podcasts, Spinoza ainda hoje gera tanta perplexidade e admiração quanto no seu tempo. Mas voltemos à carta de Spinoza de Schiller. Foi desta carta que retirei o exemplo da pedra com que começamos este podcast. E é aqui que ele explica que, como a pedra em pleno voo, também nós nos achamos livres, pois temos consciência daquilo que queremos fazer, mas desconhecemos as causas que determinam esses nossos desejos, esses nossos quereres. Fazendo uma analogia com a pedra, Spinoza diz que também ela sabia que queria voar e que mais à frente queria cair naquele colchão de penas ali embaixo. O colchão de penas fui eu que inventei, não está na carta do Spinoza. Mas o que ela desconhecia, o que a pedra desconhecia, eram as verdadeiras causas desses seus desejos, as verdadeiras causas desses seus quereres. Nessa mesma carta, Spinoza dá-nos outros exemplos que clarificam este ponto. Fala de uma criança que acha que quer livremente beber leite,
Mas não é ela quem controla a sua sede, ou do jovem impulsivo que acha que quer livremente vingar-se de alguém, mas é a sua fúria que o comanda. O que estes exemplos nos mostram é que nós podemos ter consciência daquilo que nos leva a agir. Podemos saber que queremos certas coisas, que sentimos certos desejos e que temos determinadas vontades, mas que desconhecemos as causas desses nossos quereres, dessas nossas vontades e desses nossos desejos. Ler estas cartas, esta correspondência de Spinoza, permitiu-me perceber um pouco melhor alguns pontos menos claros da ética, ou ver de outra forma as mesmas explicações, sim? Ou as mesmas coisas explicadas de forma diferente. Vale a pena lê-las, até porque ficamos a conhecer Spinoza de uma forma mais pessoal. No nosso ciclo de diálogos sobre Spinoza, na Academia do Diálogo, que falei atrás, podem encontrar alguma destas correspondências. Não numa carta, mas numa outra obra central para o pensamento de Spinoza, o seu Tratado Teológico-Político, escrito em 1670, pouco depois de ter terminado a Ética, Spinoza diz-nos que quem é arrastado pelos seus desejos e não é capaz de ver e fazer nada que lhe seja verdadeiramente útil, essa pessoa é escrava desses mesmos desejos. Vemos que, para já, com estes exemplos que ele nos deu atrás da pedra, do menino e do jovem, parece que Spinoza nos diz que todos somos escravos dos nossos desejos. Mas nesse mesmo livro, no Tratado Teológico-Político, umas linhas mais à frente, Spinoza levanta um pouco o véu a uma possibilidade que temos de sermos livres. Reparem no que diz Spinoza logo a seguir. Só é livre aquele que, com ânimo livre, vive segundo as regras da razão. Eu vou ler novamente. Só é livre aquele que, com ânimo livre, vive segundo as regras da razão. Para tudo. Ainda há esperança. Parece que afinal ainda podemos ser livres. Vamos ter de continuar a seguir Spinoza por esta viagem em busca da nossa liberdade. Para isso, já sabemos que teremos de suspender aquilo que nós neste momento entendemos por ser livre. Desistam dessa ideia de liberdade comum. Esse sentido comum de liberdade parece que Spinoza já nos mostrou que não existe. Não podemos ser livres nesse sentido. Mas parece que descobrimos aqui uma possibilidade. Vamos ter de ver isto com mais atenção, está bem? Vamos voltar à oficina do nosso mestre filósofo e vamos olhar para o tratamento que ele dá aos conceitos, como se olhássemos para eles através das lentes de microscópio que Spinoza polia nas horas em que não estava a filosofar. Repararam que Spinoza fala das regras da razão. Devem ter reparado que aqui Spinoza, mais uma vez, vai contra as nossas intuições. Fala em seguir regras para ser livre. Ser livre é seguir as regras da razão. Normalmente não associamos liberdade a regras, pois não? Achamos que ser livre é, pelo contrário, não ser obrigado a cumprir regras. Pois é, mas Spinoza é assim. Já começamos a perceber como é que ele pensa e, sobretudo, como é que ele trabalha. Spinoza modifica e muitas vezes inverte as nossas ideias comuns sobre as coisas. Para perceber como ele salva a nossa liberdade, teremos de compreender um outro conceito que Spinoza aproveitou da tradição filosófica, mais propriamente dos estoicos, e o afinou ligeiramente para o poder encaixar na sua metafísica. O conceito de que vamos falar no próximo podcast é o de conatus. Nós não temos uma palavra equivalente em português para perceber o que é o conatus. Precisamos de o explicar através de expressões aproximadas como tentar manter-se vivo ou persistir na existência. A partir desta ideia de conatus, desta ideia de persistir na existência, Spinoza vai nos levar a uma das suas maiores contribuições para a história das ideias, a sua teoria das emoções. As emoções, ou as paixões, como lhe chama, são a chave para resolvermos o mistério da liberdade humana. Mas falaremos disso no próximo episódio. Muito obrigado por me ouvirem. Até à próxima.